Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é quarta-feira, 11 de dezembro e vamos começar a edição de hoje falando que a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e a Guarda Civil Municipal realizaram algumas fiscalizações em centrais de mototáxi e também fizeram blitz em alguns pontos da cidade, que resultaram na apreensão de 7 motos. 6 delas estavam em desacordo com a legislação municipal para o transporte de passageiros e uma com licenciamento vencido. E de acordo com o comandante da Guarda Civil Municipal, Jefferson Rodrigues, estes mototáxis precisam regularizar a situação deles para dar segurança aos passageiros que utilizam este tipo de transporte. Na fiscalização, é verificada a situação da moto, documentação do veículo e do condutor e se está regularizado também na Secretaria de Trânsito para fazer o transporte de passageiro. E, infelizmente, o que temos visto na cidade é que grande parte dos mototáxis estão trabalhando de forma irregular, clandestinamente, e isso coloca em risco a segurança dos passageiros. E ontem nós mostramos a situação da Rua Viçosa, no Jardim Paula. A rua cheia de buracos, asfalto de péssima qualidade e os moradores nos mandaram agora algumas fotos do problema resolvido. O pessoal da Secretaria Municipal de Obras esteve lá no local e tapou os buracos. O ideal mesmo seria um recap, mas por hora o problema foi resolvido. Então, vamos aproveitar, agradecer o pessoal aí do Departamento de Obras pelo trabalho e pedir que visite aí outros bairros, porque a situação de algumas ruas é muito ruim. E um motorista de 57 anos morreu depois de bater o carro de frente com um caminhão bitrem no último sábado na rodovia Valdemar Lopes Ferraz, em Cardoso. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, Aparecido dos Santos Oliveira Dutra trafegava pela rodovia no sentido Riolândia a Cardoso quando bateu de frente com a carreta que vinha no sentido contrário. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança e nas imagens é possível ver que o veículo atinge em cheio a frente do caminhão e com a batida o carro capotou e ficou atravessado na pista. Equipes do Corpo de Bombeiros e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, fizeram um atendimento no local. O motorista foi levado em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de domingo. O corpo de Aparecido foi sepultado na manhã de segunda-feira no cemitério municipal de Riolândia, onde ele morava. O motorista do caminhão não teve ferimentos e a polícia vai apurar as circunstâncias do acidente. E os 3 réus acusados de planejar uma emboscada e assassinar 3 pessoas da mesma família, o casal e a filha, em Votuporanga, foram condenados à prisão com penas de 87 a 93 anos de reclusão. Eles foram julgados ontem, terça-feira, no fórum do município e ainda cabe recurso da decisão. Lembrando o caso, o crime ocorreu em 28 de dezembro de 2023. Na ocasião, 3 vítimas que moravam em Olímpia foram encontrados em um carro na zona rural de Votuporanga. Anderson Marino, a esposa Mirelle Tofalete e a filha deles, Isabelle, saíram de Olímpia para almoçar em São José do Rio Preto e comemorar o aniversário da mulher no dia 28 de dezembro. Depois disso, ninguém mais conseguiu entrar em contato com as vítimas. Após 2 dias, parentes receberam a informação de que o celular de Anderson teria dado sinal em Votuporanga e os corpos foram encontrados por um morador que passava pelo canavial. O veículo da família foi encontrado na estrada rural e apresentava marcas de tiro. O homem estava caído fora do carro com ferimentos provocados por 7 disparos. Antes de a família desaparecer, foi identificada uma ligação
para o 190, número de emergência da Polícia Militar, do celular da adolescente, mas a ligação não chegou a ser concluída. Durante a investigação, a polícia também constatou que o homem havia sido ameaçado de mortes antes do crime. No dia do assassinato, Anderson foi o primeiro a ser executado com 7 tiros. A esposa dele foi alvejada por 13 disparos. A adolescente foi atingida por 4 disparos e encontrada morta debaixo do banco do carro, onde tentou se esconder dos criminosos. Anderson, que tinha passagens criminais por tráfico de drogas, estava com a família e levava cocaína no carro para entregar aos suspeitos do assassinato. Dias antes, ele pediu para que uma testemunha do crime transportasse a droga, mas o homem negou o serviço devido ao valor que seria pago. À época, de acordo com o inquérito policial elaborado pela Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga, o crime foi premeditado, pois o trio se reuniu no dia anterior ao assassinato para combinar a emboscada. Depois, eles fugiram. Os suspeitos sabiam que Anderson levaria os entorpecentes e planejaram o assassinato. A esposa e a filha, no entanto, não tinham ligação com o tráfico e foram mortas por testemunharem o crime. Com autorização judicial, a DIG analisou os celulares dos criminosos que foram periciados. Nos aparelhos, a polícia encontrou as mensagens enviadas entre eles que indicam a participação do trio no crime. E agora, de acordo com a sentença dada pela juíza Gislaine Falheiros de Brito Vendramini, da primeira vara criminal de Votuporanga, João Pedro Teruel, Rogério Esquiavo e Danilo Roberto Barbosa da Silva respondem por homicídio qualificado por motivo torpe, emboscada e garantir a impunidade de outro crime. João Pedro Teruel foi condenado a pena de 87 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 42 dias de multa com base na unidade mínima por infração ao artigo 157. Rogério Esquiavo foi condenado a pena de 87 anos e 6 meses de reclusão, também em regime fechado, e ao pagamento de 42 dias de multa com base à unidade mínima por infração ao artigo 157. Danilo Roberto Barbosa da Silva, a pena de 93 anos e 4 meses de reclusão, também a mesma coisa, regime fechado, e o pagamento de 42 dias de multa com base na unidade mínima por infração ao artigo 157. E a Prefeitura de Itajobi usou as redes sociais para denunciar que vândalos estão estragando a decoração natalina da cidade. De acordo com a administração municipal, fios de pisca-pisca foram cortados e itens de decoração quebrados. É lamentável que tem gente que tem a satisfação em destruir a decoração da cidade, que foi feito para o povo. O poder público pede para que os moradores cuidem e valorizem cada detalhe. O espírito natalino começa com pequenas atitudes, como respeitar e preservar o que é nosso, disse então a administração municipal. E ainda pede: vamos manter a magia do Natal viva em cada luz que brilha em Itajobi. Este ano, a cidade realiza o Natal Encantado, que decorou e iluminou vários pontos de Itajobi com luzes natalinas, tendo como um dos destaques a Praça 9 de Julho. O local também há um túnel iluminado e uma caixa de presente gigante, compondo um cartão postal e atraindo os olhares da população. E olha, se você ver algum tipo de vandalismo, alguma pessoa depredando, estragando a decoração natalina, denuncie. Disque 190. E por falar em vandalismo, 3 adolescentes foram flagrados pichando os muros da pista de skate. Um guarda municipal, em seu horário de folga, visualizou os adolescentes e solicitou o apoio da viatura. Os jovens foram abordados e conduzidos ao plantão policial,
onde foi elaborado um boletim de ocorrência pelo crime ambiental. O Natal está chegando e o Empório Abadesco tem tudo o que você precisa para celebrar as festas de final de ano em grande estilo, com uma imensa variedade em vinhos, espumantes e bebidas nacionais importadas, além de mercearia importada com frutas secas, bacalhau, antepastos, patês, azeites trufados, aperitivos e tábuas de frios, kits de espumantes e cestas especiais para presente. No Empório Abadesco você encontra os melhores panetones. Venha conhecer nossos produtos. Empório Abadesco, Rua Sergipe, esquina com a 13 de maio e com estacionamento próprio. E vamos falar agora de política. Aconteceu ontem a última sessão ordinária do ano e alguns vereadores, os que não foram reeleitos, como Alan Automóveis, Nelson Toso, Maurício Riva, utilizaram a tribuna para se despedir da casa, agradecer. E o clima deveria ser de despedida, de nostalgia, momento de harmonia e confraternização, enfim. Mas não foi isso que aconteceu. O clima esquentou na hora da votação dos projetos. Isso porque os projetos de autoria da vereadora Thaís Braz, do PT, como, por exemplo, o Protocolo Antirracista e o Estatuto da Igualdade Racial, também tiveram pedido de vistas por 10 dias, ou seja, ficou para o ano que vem, o que desagradou a vereadora, que levou até o pessoal do Movimento Negro de Catanduva na sessão de ontem, na tentativa de fazer ali uma pressão entre os vereadores. Uma professora utilizou a tribuna para falar de racismo que ela já sofreu, assim como alguns alunos. Mas somente o vereador Gleison Begali é que foi favorável ao projeto. O vereador Ivan Bernardi foi quem fez o pedido de vistas e a base aliada ao padre votou favorável. Então, somente os vereadores Gleison Begali, César Patrick e a autora do projeto, Thaís Braz, foram contrários ao pedido de vistas por 10 dias. Eles queriam ali resolver antes de acabar o ano, mesmo sendo contrários a alguns artigos do projeto. Bom, e para falar sobre esses assuntos, então eu convido agora a nossa comentarista de política, Renata Marques. Boa noite, Renata, tudo bem com você? Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham. Como que você vê esse climão que ficou ontem na Câmara? Complicado, né? Era para ser uma despedida, uma última sessão onde o começo dela até foi, né? Quando eles subiram à tribuna, a maioria se despedindo, agradecendo, aqueles agradecimentos de sempre, aos efetivos, aos contratados. Mas depois do projeto que foi apresentado ali pela Thaís, eu acho que ficou um clima desnecessário, né? Um projeto que já vem tramitando há quase um ano, ou mais de um ano, conforme ela mesma disse. E eu acho que por ser polêmico, a maioria, como sempre, não quis se manifestar. Então, eu acho que ficou um clima desnecessário, até porque a maioria ali já estão se desligando desse mandato. Foi a última sessão, foi uma sessão de despedida. É claro que ali não são todos amigos, mas são colegas, trabalharam juntos por 4 anos. Então, eu acho que não tinha a necessidade do que aconteceu ontem. Eu até me surpreendi com a fala do vereador Ivan Bernardi pedindo vista para 10 dias, né? E a gente vê pouco ele fazendo isso. E então a vereadora Thaís Braz, ela pediu para que fosse então feita a votação nominal e foram 8 votos favoráveis ao pedido de vistas por 10 dias contra 3 contrários, que foram voto dela, do Gleison Begali, do César Patrick, e o curioso que a gente prestou atenção ali, o Luiz Pereira não disse nem sim e nem não, não se manifestou. Não se manifestou porque não convém, né? É um assunto polêmico, ele está se desligando do mandato, então a gente viu isso com muita frequência na Câmara. Quando o assunto convém ao vereador, ele se manifesta, ele vai na tribuna, né? Ou mesmo para defender o governo, quando vem da base aliada, eles gostam de se mostrar. E quando é um assunto como esse da Thaís, é melhor não se manifestar, porque não quer ficar contra o que ela está apresentando, apesar
de ser uma pauta do qual eu não concordo, não vou nem entrar no mérito do projeto, eu não gosto muito do que ela apresentou, seria uma outra discussão isso, mas é um assunto polêmico. Né? Então, quando o Luiz Pereira ele não se manifesta, ele quer sair de bem com todo mundo. Exatamente. Essa é a impressão que Ficou dá. em cima do muro. Ficou em cima do muro. Então, essa é a impressão que dá quando a gente vê ele ali, ele não se manifestou, ele não levantou a cabeça, ele ficou ali no lugar dele e não deu o voto. Porque era nominal? Se não fosse, talvez ele se manifestaria? Eu acredito que não. É realmente pelo fato de ser polêmico. Bom, e o presidente da Câmara, Marquinhos Ferreira, ele não vota, mas ele manifestou ali, ele falou que a Câmara tem sido, infelizmente, um puxadinho da Prefeitura e que os vereadores estavam votando o pedido de vistas por 10 dias a pedido da Prefeitura. E o que chamou a atenção também, Renata, não sei se você prestou atenção no que a vereadora Thaís Braz, ela comentou, ela falou assim, ó, há 2 semanas atrás, nós aprovamos aqui um conselho que ninguém sabe para que serve. Como será que os vereadores votaram, né? Estão votando? Como será que eles estão avaliando cada projeto? Mais uma vez, Natália, parece que a gente é repetitivo quando a gente vem para falar do que acontece lá com os vereadores. Eles não se posicionam. Então, eu acredito muito no que ela falou, que eles votaram e aprovaram um conselho que não sabe para que serve. Porque se a orientação foi aprovar, esse núcleo que é de base de apoio vai aprovar. Eles não estão preocupados, aparentemente, com o povo. Eles não estão preocupados no investimento, aonde vai gastar, quem eles vão atender, se é bom ou não para o povo. Eles estão preocupados em satisfazer o executivo. Isso é claro. Não adianta eles ficarem bravos com a gente com esses tipos de comentário, porque se você olhar todas as sessões, você vai ver sempre essa questão. 8-3, 9. É sempre uma bancada pronta, que vai votar todos iguais, e 2, 3 discordando, às vezes 4 quando o presidente vota. Então, o que ela falou vem a calhar com o que a gente vem mostrando em quase todos os comentários, em quase todos os programas, e dessa vez veio da própria vereadora. Né? Então, é claramente uma votação combinada, uma votação orientada, e isso mostrou na última sessão, que a gente não está mentindo e eles mesmos estão mostrando isso no decorrer dos seus votos. E o presidente da Câmara, o Marquinhos Ferreira, até falou, olha, cada projeto absurdo que a gente, do Executivo, que é aprovado aqui pela maioria, né, ele ainda falou exatamente sobre isso, que são projetos absurdos, mas que quando chega e é do Executivo, passa. Eu acredito que ficaria melhor eles discutirem esse projeto e até negarem, se for o caso, não concordarem, votarem não, que seria melhor, mais bonito, mais idôneo do que pedir vistas, porque não foi um projeto de urgência, eles tiveram 1 ano para discutir, eles tiveram tempo para ler, eles tiveram tempo para argumentar, se estruturar, até articular, tá? Não seria um projeto de articulação, mas até isso eles tiveram tempo para fazer. Mas acharam melhor jogar para o mandato do ano que vem e vão enrolando isso. Mais uma vez, eu não estou falando que o projeto é bom, eu não concordo com esse projeto, eu votaria não. Ao meu ver, os projetos eles têm que ser por classe e não por cor, vamos ver a necessidade, mas esse já seria um outro ponto. Mas voltando à votação, seria mais idôneo da parte deles levar a última sessão e decidir, não, a gente não vai aprovar e tá aqui meu posicionamento. Exatamente. E mais uma vez não se posicionaram, jogaram para o mandato da frente e isso vai correr muito tempo ainda, porque a vereadora ela traz muito essas pautas do movimento negro, né? E ela coloca junto o movimento das religiões, né, negras e tudo mais, e ela coloca ali num contexto que você não aprovando, você está discriminando essa religião ou você está discriminando o movimento negro, coloca a dívida com o povo, né, com o povo preto e tudo mais. Então, é um fator que traz votos. E agora eles estão saindo. Então, vamos se posicionar, vamos falar, ó, esse projeto ele não é bom por isso, não é porque é negro, ele tem pontos que não dá de concordância. Tanto é que o Gleison e o vereador também César Patrick falaram que tem alguns artigos ali que eles são contrários, mas que poderia aprovar o projeto e depois sim ter uma mudança ali, tirar alguma coisa ou mudar para que fosse bom, né? Então, mas eles preferiram deixar para o ano que vem. Para o ano que vem,
para ter mais negociação, mais negociatas, mais discussão e enrolando. Sabe o termo levar com a barriga? É exatamente o que eles estão fazendo. Eles preferem não se posicionar, jogar para frente e ficar aí nessa pauta. Ela vai trazer, provavelmente ela vai fazer algumas alterações para o ano que vem, ela já deve saber os pontos que eles estão em discordância, trazer para o ano que vem, mas seria um projeto que já poderia ter resolvido com esse mandato. O projeto foi desse mandato. Seria honesto, justo eles resolverem agora. Exatamente. E no final ali de tudo, depois da votação, César Patrick fez o uso ali da palavra, ele fez um discurso nada saudoso. O que você achou do discurso dele? Bom, ele se posicionou, é o que a gente sempre cobra, um posicionamento, mas eu achei desnecessário. Eu acredito que ele ainda está sofrendo o luto da derrota, né? Principalmente por ele já estar no posto de vereador e não ter sido reeleito. É um luto da derrota, é difícil para todo mundo, acredito para quem já está, pior ainda, né? Ele até falou que ele teve poucos votos. Então eu entendo, né, essa decepção de não continuar. Ele falou ainda das eleições 2026, 2028, mas agora apontar dedos para os culpados do qual o prefeito foi reeleito é difícil, porque se o Ricardo Rebelato, que foi quem ele falou que fez uma campanha muito ruim, foi o culpado pela vitória do padre, a Beth também poderia ter feito uma campanha melhor e também ter ganho do padre. Então agora não é o momento da gente apontar o dedo. É a democracia, o padre foi o mais votado, nós gostando, nós não gostando, nós comentando bem ou não, ele foi o mais votado. E nós temos que acatar e aceitar isso. Eles fizeram muitos comentários também, eu observei tanto o Patrick como o Alan, que só entende de política quem está lá sentado naquela cadeira. Isso não é totalmente verdade. Entende de política quem estuda política, quem acompanha política, né? Quem está lá, eu acredito que tem uma dificuldade maior porque está vivenciando e às vezes tem que tomar uma decisão no menos ruim. Não é a decisão que o vereador quer tomar. Ele precisa tomar uma decisão, ele precisa se posicionar e às vezes a ferramenta que ele tem é votar no projeto ou na situação menos ruim. Mas não são só vocês, vereadores, que entendem de política. A gente tem muitas pessoas em Catanduva e no Brasil que entendem de política sem nunca ter sido um candidato, um vereador, um deputado. Então isso não é totalmente verdade. Eu entendo que houveram situações em que acertaram, houveram situações que erraram, e isso é da vida. Não é só do candidato, não é só do político. Então, espero, vocês dois não vão estar, os dois que eu citei, o César Patrick e o Alan, mas espero que em 2025 nós temos, pelo menos dos que ficaram, né, um mandato diferente, com um posicionamento, que realmente mostrem o que aprenderam. Eles falaram muito isso na tribuna, né, que foi 4 anos de muita experiência. Vamos torcer que essas experiências se tornem agora em benefício para a população. Exatamente. E aí, no final, César Patrick falou, vou sentir saudade de alguns vereadores, e ali ainda citou alguns nomes, e nem todos que estavam ali na sessão de ontem ele citou o nome, ele deixou de falar, ele realmente foram alguns. Ele escolheu exatamente aqueles que ele queria, ele fez bem direcionado, ele direcionou aos que ele vai sentir falta, provavelmente aos que ele teria uma amizade ali fora. Não concordo, não seria o meu posicionamento, mas como eu falei no começo, a gente cobra posicionamento, esse é o dele e a gente tem que acatar, né? Exatamente. E aí outro assunto aqui para a gente já finalizar o nosso quadro, mas que esse assunto não sai de pauta, é a presidência da Câmara, que cada semana surge um nome, né, aí para a terceira via. Então continua Marquinhos, continua Cripa, e a terceira via que vem sempre mudando, sempre algum nome diferente. A gente já tinha citado o Gleison, agora essa semana parece que está mais forte. Falaram do Gleison e também falaram do David Roger, que seria então a pessoa ali, o representante da direita. Eles estão aguardando um posicionamento do David para ver, quem sabe, ele seria aí a pessoa que vai compor a terceira via. São nomes que nós já citamos aqui em outros programas, tanto o David como o Gleison, mas agora voltou o nome do Gleison em pauta. Ele nega, ele disse que ele não tem intenção, nesse momento,
ele não tem intenção de se colocar à disposição. O David, eu não consegui contato, mas até então ele não se lançou, pelo menos por todos os contatos que a gente teve, ele não se lançou, mas é sim um nome em suspeita. Mas eu sinceramente, Natália, eu fico confusa quando surgem tantos nomes. Se a gente colocar o nome de 5 ali que a gente tem, nós não temos, acho que nem a bancada que deu o direcionamento para votar nesses 5 nomes que a gente tem. É claro que não vão ser todos lançados. Às vezes eu acho que isso é mais para confundir na articulação, mais para você formar aquela bancada de voto, de apoio. Então lança um nome aqui só para sentir, né? Medir a temperatura, lança outro lá. Mas eu ainda acredito que continua os 2 que já se lançaram e o Pastor Júlio como o nome diferente que vem aí. Acho que Gleison e David ainda é dúvida e acho que é mais um termômetro do que realmente um lançamento de candidatura. E ainda surge a dúvida, como será que eles vão votar no dia 1º de janeiro? Essa eu acho que muitos ainda não sabem, não decidiram realmente como que vai ser o voto. A gente tem, eu sinto assim de alguns vereadores que a gente conversa, eles muito na dúvida. Eu acredito que quem vai definir essa presidência são os vereadores novos. Os que já estão, a gente já tem um direcionamento, eles não vão mudar o comportamento deles, sendo que eles não mudaram durante os 4 anos. Quem é da base, aliás, quem é da base vai se manter na base, pelo menos é o que a gente espera. Se não acontecer, vai ser uma surpresa. Exatamente. Tá? Mas eu acredito que a base se mantém no CRIPA, então a diferença vem os que entraram agora, que esses são os que estão aí conhecendo, decidindo, e tem muito o que conversar. A maioria ali, a gente até já tinha comentado, eles não têm muita experiência política, muita vivência política, então eles precisam analisar isso com calma, entender o que é a figura do presidente, o poder que a figura do presidente tem ali dentro da Câmara, para não votar como vota aí os vereadores hoje nos projetos, só porque alguém indicou, porque alguém orientou. Que eles votem com convicção e que nesses votos, mais uma vez, se posicionem, se justifiquem, expliquem por que está votando, qual é o presidente, né? Qual é o candidato que eles estão votando e por que estão votando nesse candidato. É o que a gente mais espera para a gente começar um 2025, um mandato de 2025 com tudo muito claro. Porque se novamente voltar sem muita justificativa, sem muita explicação para o eleitorado, a gente já vai começar um 2025 da forma que a gente está terminando 2024. É o que a gente espera, mas eu não acredito muito, não. Eu acredito que eles vão votar só o nome ali e não vão dar uma justificativa. Se a gente analisar de todas as passadas, vai ser isso, né? Mas a gente deseja e desejo, a gente tem que pedir, né? Pelo menos a gente tem que deixar claro que a gente quer como população e não só como comentarista ou como analista. Fica a dica aí, né? Fica a dica. Quem sabe eles nos ouvem e resolvem se posicionar e mostrar. E mostrar para a população, não é para nós não é para o jornal, Exatamente. Não é para o comentarista, é para a população, é para aqueles que os elegeram. Eu, particularmente, não posso, é nítido que eu não posso cobrar como um candidato que eu tenha votado, mas eu posso cobrar como uma cidadã catanduvense que paga o salário deles. Exatamente isso, é o que nós todos esperamos, que tenha aí um retorno para a população, que sejam mais claros e transparentes, sempre, principalmente no dia da votação. A gente quer saber em quem vai votar e por quê. Principalmente, né? É isso mesmo. Muito obrigada, Renata Marques, mais uma quarta-feira aqui com a gente. Agora vamos ver os assuntos que vão surgindo ao longo das próximas semanas, já que não teremos mais a sessão da Câmara ordinária, já finalizou. Já finalizou. Mas eu acho que ainda a gente vem com alguns comentários ainda do presidente da Câmara, essas articulações vão ocorrer ainda. E acho que ainda novidade, muita novidade. Até dia 1º tem muita água para passar debaixo dessa ponte, a gente vai estar aqui acompanhando tudo e levando para o pessoal que está lá em casa. Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham e até quarta-feira, se Deus quiser. Muito boa noite, Renata. Aproveito aqui para me despedir de todos vocês. Uma ótima noite e até amanhã. O PAI é um plano de assistência familiar criado para amenizar as dificuldades num dos momentos mais difíceis enfrentados pelo ser humano, ou seja, a perda de um ente querido. Entretanto, o PAI oferece muitos outros benefícios para seus associados, entre eles a FarmaPAI.
A Farmapai está em local de fácil acesso, no centro de Catanduva, com estacionamento próprio. A farmácia faz aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial. Parcela o pagamento da compra no cartão de crédito e faz entrega gratuita. Os medicamentos, principalmente os genéricos e similares, estão sempre com preços super especiais para quem é associado do Pai. A Farmapai conta ainda com perfumaria e linhas infantil e geriátrica. Na Clínica Pai, associados e não associados do plano têm atendimento médico e odontológico de alta qualidade, com um quadro clínico próprio, formado por especialistas de diversas áreas. A clínica oferece tratamento odontológico em consultórios próprios em diversas especialidades e mantém sala com serviços de raio-x. O Pai oferece um convênio com um grande número de médicos em condições especiais. O atendimento é feito na Clínica Pai e nos consultórios próprios dos médicos em Catanduva e região. A clínica tem ainda sala para procedimentos cirúrgicos de pequeno porte e aparelho de eletrocardiograma. O associado pode contar com exames radiológicos e serviços complementares de diagnóstico executados em laboratórios conveniados. O Pai tem ainda a ambulância não emergencial, um serviço agendado com antecedência, disponível a todos os associados. Estão também ao alcance de todos equipamentos utilizados na recuperação de pacientes, como cadeiras de rodas, andadores, muletas e camas hospitalares. Por fim, em caso de falecimento, o Pai dá total apoio ao associado e à sua família, para que ninguém se preocupe com providências administrativas e financeiras relativas aos serviços funerários. O Pai oferece gratuitamente funeral completo e auxilia em todas as providências para o atestado de óbito. O plano mantém convênio com o cemitério Jardim Monsenhor Albino para a realização de velório e sepultamento. O cemitério acaba de inaugurar seu novo velório, um espaço acolhedor e confortável. Conheça o plano empresarial do Pai. A vida é melhor para quem tem Pai.